Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa A Bíblia do Meu Dia a Dia. É essa palavra que nos alimenta diariamente. Nós estamos vivendo uma experiência de estudo orante, leitura orante da Palavra de Deus, é Lexio Divina. E o Padre Jonas nos ensinou essa metodologia da Bíblia do Meu Dia a Dia. Tem um livro, se você ainda não adquiriu, adquira-o pela livraria Canção Nova. Você pode procurar também nas livrarias católicas ou comprar pela loja.cançãonova.com. E ali o Padre Jonas explica essa metodologia. Tem duas etapas. Tem uma primeira, onde a gente faz o estudo ali procurando a mensagem de Deus, como a gente faz aqui, mas em primeiro lugar nós vamos olhar ali quais são as ordens, as promessas e os princípios eternos. Depois, a mensagem de Deus e a aplicação, aquilo que eu vou aplicar na minha vida. E a segunda etapa é da ruminação, que é o processo que nós fazemos aqui na Bíblia do Meu Dia a Dia. Então, quero convidar você a abrir o seu coração e juntos pedirmos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua Bíblia, o seu caderno, vamos dar mais um passo no nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Vamos começar hoje o capítulo 10. Anota aí o texto de hoje, João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. João, capítulo 10, versículos de 1 a 18. Vamos ler o texto, depois meditá-lo e aí colher a mensagem e rezar com a palavra. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é o ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes desta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O assalariado, que é o pastor e a quem as ovelhas não pertencem, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e foge, e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser apenas um assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir, e elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, e assim eu a recebo de novo. Ninguém me tira a vida, mas eu dou a minha própria, eu a dou por própria vontade. Eu tenho o poder de dá-la, como tenho o poder de recebê-la de novo. Tal é o encargo que recebi do meu Pai. Nós vamos perceber aqui Jesus falar sobre essa realidade. Depois desse embate ali com os fariseus, ele vai falar em parábolas para mostrar exatamente isso. Só é salvo quem entra por essa porta, que é o próprio Senhor. A salvação está vinculada a essa realidade. Vamos lá, versículo 1. Em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre,
As ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as que são suas, ele caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A um estranho, porém, não seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tal foi a comparação que Jesus lhes propôs, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então a gente precisa imaginar o redil, um lugar cercado, como se fosse uma cerca de pedras, que tem uma porta e um porteiro. E ali dentro do redil estão as ovelhas. E essa porta, ela só é aberta para o pastor, aquele que pastoreia as ovelhas. Então Jesus está dizendo, eu sou o pastor, não é? Então ele está mostrando aqui, a porta é aberta para mim. Aquele que pula a cerca, aquele que entra por outro lado, não é o pastor. Ele é o impostor, ele é o ladrão. Então, é importante a gente perceber isso. E ele vai dizer, né, claro, ele está ali numa região onde existiam muitos rebanhos. Quando a gente vai lá na Terra Santa, a gente vê, né, os pastores conduzindo o rebanho. A ovelha conhece o cheiro do pastor, a ovelha conhece a voz do pastor, ela obedece, ela não obedece aos estranhos, ela não segue aos estranhos. Então é por isso que nós, como ovelhas desse pastor, que é Jesus, precisamos cultivar uma intimidade, precisamos ouvi-lo, precisamos dar crédito às suas palavras, para que nenhum estranho nos desencaminhe, para que nós percebamos aquele que é o convite e a condução desse bom pastor que é Jesus e quer nos conduzir a pastagens seguras, a águas purificadoras, que são águas do Espírito Santo, quer proteger e guardar a nossa vida. Agora, se eu não tenho intimidade com ele, qualquer voz vai me seduzir. Qualquer ensinamento errado vai conquistar o meu coração. Agora, se eu tenho intimidade e relacionamento, eu experimento aquilo que verdadeiramente ele veio trazer, me conduzir para o céu, para a eternidade. Então, versículo 7, Jesus tornou a falar. Então, eles não entenderam, ele vai aqui falar uma outra parábola. Em verdade eu vos digo. Aí ele vai dizer agora, né? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Aqui ele está falando dos maus pastores, né? Vieram maus pastores. E é comprovado ali no profeta Jeremias. Nós vamos perceber, se tivemos bons pastores, por exemplo, Josué que conduz o povo pelo deserto até a terra prometida, Moisés, a gente vai olhando toda essa realidade. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, a salvação só em Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele veio trazer a salvação. E isso nós precisamos compreender por um ensinamento simples. Ele está aqui usando uma linguagem simples para tentar levar todo aquele povo, mas também as autoridades a entender quem ele é. E aí ele vai, versículo 10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui é o demônio, que usa até mesmo de maus pastores, de falsos pastores. Esse aqui, ele só morde em quem se aproxima dele. Santo Agostinho vai dizer, o diabo é um cachorro amarrado por uma corrente e ele tem um limite até onde ele pode ir. Ele só ataca, ele só morde em quem entra nesse campo de limite. Então nós não podemos entrar nesse campo de limite. Porque o ladrão, o demônio e aqueles que servem ao demônio vieram para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer nos dar vida em abundância, Deus quer dar vida em abundância a você. Mas eu e você precisamos buscá-lo, ouvi-lo, entrar por essa porta que é Ele, essa porta que nos leva à salvação. Depois ele vai continuar, versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, assalariado, e a quem as ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e abandona as ovelhas e foge, enquanto o lobo as ataca e as dispersa. De fato, ele é apenas um mercenário, um assalariado, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas.
Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi do meu Pai. Então, aqui está o cerne de tudo. Jesus vem dar a vida por nós, suas ovelhas. Ninguém tira a vida dele, ele a dá. Então, ele nos protege. Quando nós seguimos Jesus, quando nós damos ouvidos à sua palavra, quando nós aplicamos essa palavra, nós estamos protegidos do ladrão, daquele que veio roubar, matar e destruir. Então é preciso deixar-nos conduzir pelo Senhor. Ele é o pastor. É preciso ouvir a sua voz, é preciso seguir, obedecer aquilo que ele diz. Dessa forma, nós vamos experimentar a graça da salvação. Essas palavras causaram novamente ali um desconforto, mas ele está mostrando exatamente quem ele é. Ele é aquele que veio nos dar vida e vida em abundância. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje desse texto? Devo seguir fielmente o bom pastor, Jesus Cristo, que me conduz para a eternidade feliz, onde há vida em abundância, para que eu não me perca ou siga o ladrão ou aos falsos pastores. Devo cultivar um relacionamento de intimidade com o bom pastor, conhecendo assim a sua voz, o seu cheiro e sendo-lhe obediente em tudo. Dessa forma, já experimentarei abundância de vida aqui e em plenitude no céu. É a intimidade que vai nos conduzir ao bom pastor e vai nos dar a capacidade de escutá-lo, de ouvir a sua voz, de obedecê-lo, de segui-lo até o fim. E nós experimentaremos essa abundância de vida já aqui e ainda não em plenitude. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque hoje o Senhor me aponta o caminho do seguimento, o caminho da intimidade, o caminho da capacidade de escutar a voz do bom pastor e discernir essa voz dos falsos pastores, dos assaltantes, dos ladrões. Dá-me a graça, Senhor Deus, de crescer nessa intimidade. Dá graça aos meus irmãos que agora estão rezando comigo, de viver essa intimidade, esse relacionamento sincero, onde nós vamos observando e tocando cada vez mais nessa presença que nos conduz na direção da eternidade, na direção do céu. O Senhor tem a salvação para nós. Nós queremos experimentar essa salvação, deixar-nos conduzir pelo Senhor, sermos totalmente obedientes à sua voz, não sermos ovelhas dispersas, não sermos ovelhas fujonas, mas que eu e os meus irmãos, que agora, conduzidos pela sua palavra, sejamos ovelhas fiéis, que na intimidade, no relacionamento pessoal, cotidiano contigo, vai discernindo a sua voz, sentindo o seu cheiro e sendo capacitados na obediência, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e o Senhor tem o melhor para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Se nós seguirmos a voz do bom pastor, e se nós deixarmos ele à nossa frente, conduzindo o nosso caminho, o ladrão não nos atingirá e não nos ferirá. Nós não nos dispersaremos, nós não cairemos em ciladas, nós não nos machucaremos, porque esse bom pastor vai nos protegendo, nos conduzindo nessa vida em abundância. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.